E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Como é que estão? É o seguinte, para quem não me conhece, meu nome é Leon, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu estou aqui hoje fazendo um vídeo bem especial, tá certo? Com a minha amiga aqui, Bianca, que muitos pediram para mim, para saber porque ela veio, como todo mundo sabe, né, com o Thiago e com a filha, a Sofia, tá aqui do lado pequenininha. Tem 6 anos, né, Sofia? 7 aninhos. Então assim, quem vem com filho, qual é a preocupação, primeiramente? A educação, né? Então eu pedi para a Bianca me esclarecer e vai falar para vocês aqui em primeira mão como é que foi o passo a passo dela que conseguiu uma escola, a Bianca, que começou a segunda-feira agora passada, dia 3, não, dia... Eita, segunda-feira foi que dia? Dia 7. Não, dia 7 não, hoje é dia 8, domingo? Dia 3. Dia 3, pronto. Segunda-feira, eu não sei... Você voltar. Não, é assim mesmo. Eu vim improvisado. Eu não sei qual dia, depois eu boto efeito de especial. Foi assim mesmo no vídeo, fica legal, a galera gosta, né? Dia 3 de setembro, eu não sei qual foi o dia que vocês Terça-feira, melhor falando. Terça-feira? Foi na terça. Terça-feira. Eu não sei qual o dia que vocês estão vendo esse vídeo, se é de manhã, tarde, noite, se é hoje, se é amanhã, se é 2019, 2020, não sei. Foi no dia 3 de setembro de 2019. Tá certo? Então, roda. Every single day I'm gonna make something great. Bom, pessoal, estamos aqui de volta para vocês. Vamos aqui ver sobre a escola da pequenininha que passou aqui embaixo. Aparece, Sofia. A princesa aqui, ó, Sofia. Então, a câmera toda sua, Bianca, conte aí a sua história, o seu passo a passo, por favor. Então, nós já no Brasil, nós já sabíamos, né? Nós já tínhamos feito todo um planejamento. Peraí. Então nós já tínhamos... Desculpa interromper, perdão. Desculpa aí, pessoal, mas é porque o palhaço, o esposo dela, o Thiago, passou aqui por debaixo da mesa, porque o telemóvel tá em cima da mesa onde tá trazendo a sala, ele passou por debaixo para não aparecer no vídeo. Aí eu não consegui segurar, perdão. Desculpa, Bianca, por interromper. Continua falando. Então, no nosso planejamento, nós já tínhamos ideia aonde iríamos ficar e aonde seria o nosso recomeço de tudo, que foi aqui na cidade de Leiria. Então, já lá eu comecei a pesquisar pela internet e tal, qual eram as melhores escolas e tudo mais. E teve uma, né, que eu gostei muito, que me chamou muita atenção pela estrutura da escola, pelos comentários de muitos brasileiros e tudo mais. Então nós, quando chegamos aqui na cidade, chegamos no dia 25 de junho e logo no dia 27, no dia 28, nós já fomos no agrupamento escolar. O que é o agrupamento escolar? É como se fosse uma secretaria escolar aí no Brasil. Porque diferente do Brasil, aqui nós não fazemos nenhuma matrícula direto na escola que nós queremos. Não sabia, interessante disso. Então você tem que ir no agrupamento para eles dizerem para você naquela área onde tem uma escola disponível. Exatamente, porque também tem isso. Como eu cheguei no final de junho, aqui a matrícula é feita, se eu não me engano, de início de abril ao início de julho. Então fica mais ou menos quase 2 meses aí de matrícula. E quando eu cheguei de matrícula já tinham fechado. Então, caberia a eles me falar aonde a Sofia poderia estudar. Porque provavelmente a escola que eu tanto queria talvez não teria como ter vaga, né, disponível. E aí eu não sabia também, e quando eu cheguei lá, a matrícula é feita em 3 etapas. Ou seja, a primeira etapa tenho que escrever uma carta a punho, né, na própria mão. Que essa carta ela vai para a Câmara para se autorizar, para ver se autoriza ou não a matrícula ser feita. Nossa Senhora, que burocracia. E aí os documentos necessários. Eu passo meu passaporte, meu NIF e tem que ter o comprovante de morada. Você precisa comprovar que você já mora no local de interesse, né, da escola, próxima à escola que você quer. Porque sem o comprovante você não consegue fazer matrícula. E do aluno, no caso da minha filha, eu precisei do passaporte dela e do NIF. Às vezes as pessoas têm dúvida se precisa tirar o NIF da criança ou não. Precisa, porque na escola
Se não, a criança não tiver o NIF, não faz a matrícula também. Tá vendo aí, papais, plantão, vinha para Portugal, além do NIF de vocês, também tire do filho de vocês, que é importante. Exatamente. E aí fiz a carta e eles me falaram que dentro de uma semana entraria em contato comigo para ver se foi aceito ou não. De qualquer maneira, isso é muito... assim, que ia ser aceito, nós sabíamos que seria aceita. Por quê? Independente da criança ser imigrante ou não, ela tem direito à escola. Isso é lei do país. Então, ela tem direito à escola. O que pode mudar talvez ela não fique na escola próxima à sua residência. Porque, dependendo da época que você venha, não tem a vaga disponível para a criança. Mas que ela vai estudar, isso ela vai estudar. Ou seja, dentro de uma semana, eles me ligaram lá numa segunda, terça-feira, falando para mim ir lá levar os documentos que precisava, porque a Sofia foi aceita para fazer a matrícula. Aí vem a segunda etapa. E eu não sabia de nada, cheguei lá toda animada, né? E só foi a primeira. Eu cheguei lá toda animada, tipo, a Sofia vai estudar na tal escola. Não, essa é a segunda etapa. E na segunda etapa eu tenho que ter o histórico escolar da Sofia do Brasil. Certo. E aí, pelo menos aqui em Leiria eu consegui fazer, tá? Mas já houve casos de pessoas não ter conseguido. Por quê? Muitas das vezes, como a maioria das pessoas que vêm para Portugal, ela vem como imigrante, literalmente. E aí tem medo de trazer algumas documentações. E uma das documentações é o histórico escolar do filho, né? Eu, particularmente, não tinha trago. E aí eles falaram o quê? Para mim que eu poderia, como eu deixei no Brasil, uma amiga minha me mandou pelo e-mail e aqui eu peguei e imprimi e eles aceitaram. Então não precisou ser autenticada. Não, ela precisou enviar para mim a cópia da frente e verso. Tem que ter o histórico infantil da criança, tem que ser autenticado e apostilado. Apostilamento de AIA, pessoal. Isso. Se você não sabe Se não tiver, não tem validade. Então é eu vou necessário. botar o que é, tá? Apostilamento de AIA é válido e é um acordo internacional de vários países, como outros que tem. Então, na sua cidade, procure cartório que tenha apostilamento de AIA. Geralmente, quase todos os cartórios têm. São poucos que não têm. E é assim um pouquinho mais caro, né? O meu, na minha cidade, se eu não me engano, eu paguei e foi R$60 por cada apostilamento. Tem cidade que é 120, que é 100, que é 30. Nós viemos do Rio, no nosso a gente pagamos 55. Mas aí também teve o custo da autenticação. Né? A autenticação é mais barato, geralmente é 8, 9. Isso, mais ou menos isso. O mais caro é o apostilamento de AIA. Mais trava, porque senão não será aceito. E assim, o agrupamento aqui de Leiria, eles aceitaram assim. Mas tem muitos que não aceitam e pedem que tenha o original em mãos, tá? Então aí, né, quem puder trazer na mala despachada e tal, eu acho que é legal trazer para não correr esse risco na hora de matricular o seu filho. Então aí eu precisei, né, dessa documentação e lá a gente assina muitos papéis, mas é muitos papéis. Porque aqui nós pais somos, se chama responsáveis de educação. E nisso eu tinha que assinar papel autorizando minha filha se ela poderia sair da escola sozinha, se eu poderia dar o direito a ela de almoçar na escola, se eu aceitava que ela fosse sair da escola em eventos ou atividades ou a passeios. Então isso tinha muitos documentos, eu assinei mais de 10 folhas. Nossa. Autorizando a Sofia o que ela poderia e o que ela não poderia fazer dentro e fora da escola. Isso é bom porque, assim, muitos podem pensar que chega a ser um autoritarismo. Mas eu acho que é bom por quê? Primeiro porque, como todo pai, né, se preocupa com o filho e quer o melhor. Como vem para a Europa, que é entendido como alunos, entre outros países de primeiro mundo, né? Então, assim, você vem para cá com a intenção de dar o melhor para o seu filho. Exatamente. E quando você chega numa escola e vê tudo isso, dá uma sensação maior de segurança. Porque quer dizer, não dizendo que no Brasil não tem, tá, gente? Não me leva a mal. Tem muitas escolas no Brasil que tem isso. Mas, se não me engano, a maioria das escolas do Brasil que tem isso são particulares. E,
Muito caro a mensalidade. É a escola da Sofia particular? Não é pública, mas tem um porém que eu já vou falar logo à frente. Então continua aí o vídeo. Mas é importante a segurança. Exatamente. E aí tenho que escolher um dos papéis, eu tinha que dar preferência a 5 escolas. Ou seja, não tinha nada decidido para qual escola a Sofia iria. Eu tinha que escolher uma de preferência e mais 4 escolas. Então, eu na verdade só tinha pesquisado essa que eu tanto queria. Eu não tinha noção de qual seriam as outras escolas. E lá, tipo assim, as meninas de lá são muito boazinhas, sabe? Te ajuda muito. E ali elas foram me dando mais 4 escolas mais próximas, que não seria tão próxima assim. Pra vocês terem uma ideia, uma mais próxima, além dessa que eu tanto queria, de carro daria 5 minutos, mas a pé seria de 20 a 30 minutos. Então assim, como eu não dirijo e o Thiago já estava trabalhando, eu fico imaginando no inverno, porque agora tá calor, então é muito legal. Mas e quando chegar aquele frio? Então você caminhar uma distância de meia hora com uma criança... Calor legal, agora tá legal, depende um pouco do visto, porque tem dia aqui, meu amigo, que 39, 40, 38, e eu brinco até com o pessoal aqui, só fugindo um pouco do vídeo do assunto. Eu digo que o sol daqui é covarde. Por que o sol é covarde? Porque quem mora no Brasil sabe, principalmente no Nordeste, que você já sai do banho suado. Então você já sabe que tá calor, você já sabe que vai sair e vai se queimar. Aqui não. Você sai do banho, tá querendo na sua casa, geralmente tá friozinho a casa, o piso tá frio, você bota até uma sandalinha para não estar no chão frio. Aí você sai na rua, vê aquele ventinho gelado, fala, oh, que maravilha, poder andar no sol bem tranquilo. Você anda 2 minutos, tá parecendo um camarão. Exatamente. Você se queima que nem sente. Então assim, é um sol covarde, ele queima que não avisa. Engana muito. Continuando. Onde que eu pego? Só cuidado, tá vendo? Só cuidar em interromper a entrevista do vídeo. Mas tu tava falando sobre as 5 escolas, isso. E assim, é obrigatório. E eu falava assim, não, mas eu não quero escolher porque eu só quero uma, só tenho uma mais próxima da minha residência. E ela falou assim, ela falou exatamente assim, provavelmente a escola que você tanto quer, você não vai conseguir. Porque as matrículas já fecharam. Então a gente tem que ver qual a escola que vai ter alguma vaga disponível para a Sofia. Então ali eu já fiquei, meu Deus, não acredito. Então eu tive que escolher realmente, porque é obrigatório escolher. E isso já no dia 15, dia 10 a 15 de julho, e ela virou e falou assim, até o final do mês você volta aqui para a gente saber qual a escola que realmente a Sofia foi encaminhada. E nesses 15 dias restantes, eu fiquei muito apreensiva, muito ansiosa, porque eu queria realmente, porque essa escola é praticamente só atravessar a rua e andar mais 5 minutinhos e estaria dentro da escola. E quando chegou no dia 29 de julho, eu fui novamente no agrupamento escolar para poder saber qual é a escola que a Sofia estava. E graças a Deus que eu consegui que a Sofia fosse matriculada na escola que eu tanto sonhava desde do Brasil. Então assim, mas você já ouvia falar nessa escola, foi né? bem legal, assim, porque era uma escola que eu já sonhava com ela, porque eu já ouvia falar dela. E quando eu cheguei aqui, tipo assim, nós somos evangélicos, então quando chegamos aqui, nós entramos na igreja e as pessoas da igreja falavam muito bem dessa escola. Porque a educação, o ensino é muito puxado e desenvolve bastante a criança, sabe? E aí, quando agora que já está mais ou menos 2 meses aqui, a gente vai ver que é a escola sede do de onde nós estamos, é a escola sede. Então, assim, é a escola de referência mesmo. Bem legal. Aí, o que acontece? As aulas realmente começam agora no dia 13. Como que a Sofia já está começando desde o dia 3? Como aqui nós temos o direito também, mesmo independente, ser imigrante ou não, você tem o direito de ir na Câmara e inscrever a tua filha na ATL. O que é ATL? ATL é deixar o aluno, a criança, mais horas na escola. E lá eles fazem outras atividades. Então eu inscrevi a Sofia na ATL e ela começa de 7h30 às 5h30 na escola. Lembrando que
não pode ficar mais de 10 horas na escola. Isso é uma lei deles, a criança não pode ficar mais de 10 horas na escola. Os dois têm que estar trabalhando. E sendo que, quando eu fiz a TL, também pede várias documentações. E o único documento que eu levei foi a documentação do Thiago, né, que é o contrato de trabalho dele. Só que, para eles, para a criança estar na TL, é para quê? Para os pais estar trabalhando. Essa semana me ligaram perguntando, olha, falta documento. Falta documento? Sim. Aqui só mostra o contrato de trabalho do Thiago. Cadê o seu? Porque eles falaram exatamente assim. Porque para a menina estar na TL é porque os dois pais estão trabalhando. E aí eu enrolei lá, não inventei, falei a verdade, porque eu estou esperando o número da minha segurança social sair. E esse número está demorando muito, já tem um mês que eu já dei a entrada e até o momento não saiu. Com relação a isso, só interrompendo um pouco dentro. Com relação ao número da segurança social, realmente é complicado. Tem pessoas que vêm, pega rápido, em 15 dias, 10 dias, como foi o caso do esposo dela. Em 10 dias. E tem gente que é um mês. Então, assim, não tem uma explicação plausível, uma explicação lógica para dizer quando que vai sair. Basicamente é sorte. Mas eu acho que o prazo máximo, acho que foi 1 mês e meio, que eu conheça de pessoas, de relatos. Se tem alguém com mais tempo, deixa embaixo na descrição para ajudar os outros para saberem, tá bom? Continua, por favor. E aí, como eles têm noção dessa demora, né, da segurança social, aí eu fui e falei, né, ó, tô aguardando a segurança social para poder estar fazendo meu contrato de trabalho. Aí eles disseram, então tá bom, então assim que tiver a segurança social, o teu contrato disponível, você vem aqui fazer a atualização de dados. Isso eu achei bem bacana, sabe? Porque, tipo, aqui eles ficam em cima mesmo, aqui eles só te dão o direito, se você realmente merecer esse direito. Então isso eu achei muito legal, assim, muito legal, porque não vira bagunça. Que infelizmente a gente vê aí no nosso Brasil, que muitas das coisas que é para beneficiar pessoas, acabam umas pessoas não sendo beneficiadas porque já virou bagunça e acabam não tendo disponibilidade de direitos, né? Então aqui eles ficam bem em cima. Me tira só uma dúvida, por favor. O período letivo começa em setembro, aqui em Portugal. Beleza. É estranho no Brasil, então quem vem pra cá tem a noção que o período letivo começa em setembro. Então, em teoria, se vinha final do ano, sabe que o filho vai ficar aí, bem dizer, o ano todo sem estar estudando. Só em setembro que começa a estudar. Não, porque o ano todo assim, porque não tem matrícula. Não, mas aí toda criança, dependente da época que chega, ela tem direito à escola. Então mesmo que chegue em janeiro, a criança ela vai estudar. Em janeiro? Em janeiro. Só que pode ser que a criança volte um ano. No caso da Sofia, a Sofia no Brasil, ela estudou até junho e lá ela estava no 2º ano. Então ela não precisou voltar para o 1º ano, ela permaneceu no 2º ano. Interessante. Então isso pode acontecer, a criança que chegar em janeiro, ela tem que retornar um ano. Interessante, não sabia, tá vendo? Não. Por isso que é bom até eu gravar vídeo, porque nem eu sabia disso. Eu pensava que você chegando tipo, em janeiro, fevereiro, a partir de março, abrir matrícula, né? Aí você faz todo esse processo que você falou para conseguir a escola e tal. Até porque as matrículas ela começam em abril e aqui eles só entram de férias em final de julho e agosto. Então, no verão europeu, né? Não o verão mesmo. Não tem aquelas férias como no Brasil aí, do meio final do ano. Aqui é a férias de verão. Julho e agosto. Férias de verão. São basicamente 3 meses de férias que as crianças têm. E aquelas recessos que tem de alguns feriados, final do ano, tipo do Natal até o Ano Novo, tem a época da Páscoa, tem o Dia das Crianças também aqui, que são 2, 3 dias, são assim alguns dias, mas realmente férias mesmo, é só os 3 meses que é do verão europeu, depois é normal. Então, e aí o que acontece? Como a Sofia começou agora, dia 3, né, pela TL, que as aulas em si não começaram, aí ela tá o quê? É como se fosse atividades normais, onde ela brinca, onde ela tem o almoço, e é bem legal porque eu já vejo o desenvolvimento da Sofia, porque no Brasil a Sofia nunca ficou tanto tempo longe de mim ou tanto tempo dentro de uma escola, né? Porque aí no Brasil normalmente ou é de manhã ou é à tarde, ou quando a criança fica o dia todo, né? Ela já começa ali desde novinho. Então a Sofia ela nunca ficou o dia todo.
Então eu tinha muito medo. E graças a Deus, Sofia, tipo, tá se saindo muito bem. Assim, a nossa maior preocupação é a questão da alimentação, porque a comida aqui é diferente. Só que assim, ela todos os dias tem sopa, que é entrar. Ela gosta de sopa. Sopa. E a Sofia com sopa. Mas aí, assim, o que mais me impressionou, por ser uma escola pública, no primeiro dia, quando eu cheguei na escola, a professora veio falar diretamente comigo. E falou assim, mãezinha, a Sofia hoje não comeu. E contando o que tinha acontecido, ela falou assim, qualquer coisa que você tiver de reclamar ou de falar, você pode chegar pra mim e falar. Gente, aquilo ali, tipo assim, eu me senti no primeiro mundo, realmente. Porque no Brasil a gente não via isso, essa comunicação diretamente com os pais em relação a isso, sabe? Principalmente quando é escola pública, tipo, a professora não tava nem aí, coloca o aluno lá, faz, pronto, acabou. E ela não, ela virou pra mim e falou assim, qualquer probleminha que tiver em relação à Sofia, você chega pra mim, você conversa e a gente, né, resolve e tudo mais. E assim, a Sofia tá se saindo muito bem. E quando a gente fala, escola pública, vou para Portugal, meu filho vai estudar de colégio público e tal. Não é bem assim, não. Aqui a gente tem que pagar um livro, tá? Assim, a Sofia vai ter um total de 6 livros. Ganhei 3 livros da escola, né? E eu paguei 3 livros, no total de 29 euros. Cada livro? Não, no total dos 3. Aos 3 é 29. Isso. E a alimentação da Sofia, que ela tem na escola, é paga. Se eu não me engano, é 1,20 € por dia. E aí no mês, quando renova o mês, vem uma fatura pela criança pra gente pagar essa fatura. Então não é totalmente pago, não. Mas assim, eu acho que mesmo que não seja totalmente pago, né? Totalmente de graça. Totalmente de graça, mas vale a pena pela segurança. Vale. E querendo ou não, é no Brasil mesmo, tinha muitos pais de escola pública, né, que por não pagar a escola, né, já pagavam um lanchinho melhor pro filho, já pro filho ter um lanchinho melhor para comer. Exatamente. Né? Eu acho legal porque faz funcionar. Tipo, esse dia a Sofia chegou toda boba aqui porque teve até pudim na escola. Então você vê que você, tipo, funciona. Então eu acho que se no Brasil a escola pública fosse assim, eu acho que ia funcionar. Porque pelo menos lá a gente via tantas reportagens falando que não tinha alimento para as crianças, não tinha isso, não tinha aquilo. Então acho que se a gente, como sociedade, né, pagasse alguma coisa, eu acho que ia ajudar a funcionar mais, sabe? Assim, esse é o meu pensamento. E aí cada um tem o teu pensamento, cada um tem a tua opinião. Essa é minha opinião, tá, e pode gente? ter gente ainda que venha dizer, mas é porque na Europa é outro mundo. Beleza, que na Europa é outro mundo, entre aspas. Mas por que entre aspas? Não falando mal da Europa e de Portugal, de maneira alguma. Eu amo esse país. Mas por que entre aspas? Porque é cultural. É deles. Então isso foi criado. Então se o nosso país também tivesse sido criado isso, moldado, o povo realmente não aceitasse como é a politicagem no país, realmente fosse para a rua, fizesse, sei lá, greves, realmente que pudessem ter algum efeito nos políticos para mudar realmente, talvez mudasse alguma coisa. Mas enfim, eu não vou entrar aqui em questão de política, mas a questão é que funciona aqui. E não porque, aspas, é Portugal. Não. Mas, para quem não sabe, se eu não me engano, se eu tiver errado, por favor, me corrijam e deixam aí embaixo. Mas, pelo menos, me informaram que faculdade, os livros são do Brasil. A linguagem brasileira. Talvez alguns mudem para a linguagem de Portugal. Mas o ensino, quem faz os livros, as pessoas, as editoras, são do Brasil. Então, aqui, basicamente, o que os portugueses aprendem é o que as nossas crianças, é o que nós aprendemos no Brasil. Mas o que? A abordagem de como é criado, como é passado e como é tratada a criança é totalmente diferente. O cuidado que eles têm aqui. Exatamente. É isso. E assim, na segunda-feira agora tem uma reunião, né, com os responsáveis, aonde nós recebemos uma lista de material. Aonde nós temos que, quando a criança começar o ano mesmo, letivo, né, as aulas mesmo, no dia 13 de setembro, ela tem que estar com toda essa lista de material com ela. Então, assim, não é totalmente, tipo... Então, assim, eu acho legal, sabe? Eu acho bem bacana essa questão da educação. E aí eu
peguei os livros esses dias e estava dando uma olhada, assim, a Sofia vai aprender coisas que eu aprendi na 3ª, 4ª série. Então, assim, o ensino aqui ele é muito mais puxado. O ensino aqui, pelo que eu estou vendo, ele é muito mais evoluído em relação ao Brasil. Uma coisa, uma dúvida que eu tenho. Tu sabe, já te informaram, ou tu pesquisou a partir assim, de que série que ela vai começar a estudar outra língua? Porque como aqui na Europa, o filho geralmente já sai do colegiado, antes de poder ser o que é a faculdade, falando pelo menos o inglês ou o espanhol, mas se eu não me engano, pelo menos o inglês já sabe falando fluentemente. O inglês britânico, tá? Não o americano. Não aqui é a Europa, então o inglês que se fala aqui é o britânico. Na escola, onde a Sofia está matriculada, lá é desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano tem uma língua, que é o inglês. E se eu não me engano, a partir da 3ª, 4º ano, a criança tem direito a escolher 2 línguas. O inglês ele é fundamental e ele já é mesmo assim o que é colocado. E aí depois ela pode escolher o francês, o alemão e o espanhol. Olha aí, já imaginou, você vem do Brasil, que o filho, escolas públicas, lógico, não todos, tem alguns que é de família humilde realmente, mas estudam pra caramba para dar o melhor para os pais. Mas a gente sabe que o Brasil é a realidade, então a maioria, a minoria mas a maioria, tipo, sai da escola, né, ou faz a escola para ir passando quando fica mais livre, tirando um 7, um 8, média 7, 8 ali, ou então só faz por fazer mesmo, e tem alguns que infelizmente acabam indo por outros caminhos que, enfim. Mas sai, basicamente, o contexto termina o colegial falando uma única língua, que é o português, e olhe lá, que às vezes ainda fala errado. E aqui já sai, né, a língua materna, que é o português, aqui. E o inglês, que é o básico, basicamente é o pilar, e ainda pode sair sabendo falar mais 2 línguas. No caso aí seria 4 línguas em teoria, né? Isso. A materna, o inglês e mais 2. Na verdade é o português, é o inglês e mais uma língua. Então tem direito a escolher mais uma língua. O inglês ele é essencial e ele tem. E outra coisa, a professora desde o momento que entra em sala, ela não fala mais o português, é só inglês. Isso desde o primeiro ano. Então o desenvolvimento das crianças no inglês aqui é muito puxado. Tipo, é bem puxado mesmo. E a média da escola é nota 8. A criança ela tem que ter nota 8 para passar. Então não é 7, é 8. Na da escola da Sofia, né? Eu acho que pelo dela ser assim, acho que deve ser em Portugal. Se tiver um português vendo um vídeo e não for, por favor, deixa embaixo pra gente saber. Se é entre 7 ou 8, mas a média a gente sabe que é entre essa aí. Entre 7 a 8 mesmo. Certo. Bom, pessoal, eu espero que tenha esclarecido aí a dúvida de vocês, esclareceu até algumas dúvidas minhas. Infelizmente, no momento, eu não tenho filhos, quero muito ser para futuramente, mas já fica até como lição para mim, que eu pretendo morar nesse país aqui, viver a minha vida aqui, para futuramente, quando for pai, saber como é que funciona o processo aí para matricular um filho ou uma filha que eu venha a ter. Se eu for dar um conselho para pai, né, porque eu acho que o nosso maior objetivo de sair do nosso país para vir para outro país, nosso maior objetivo como os pais é dar uma educação melhor para o nosso filho. Não venha em época nos meses de agosto, né, final de julho e agosto. Por quê? Por conta da questão da matrícula. Tem pessoas próximas a mim que não conseguem matricular o filho, porque como já fechou as matrículas, como já está começando o ano letivo, não tem nada. E aí a criança ela tem que esperar começar o ano letivo para saber realmente aonde a criança ela vai estudar. Então você como pai, como mãe, se você quiser um conselho, vem ali em junho, sabe? Que eu acho que é um mês bom, é o mês do verão, é um mês bom. Até porque agosto é o mês aqui de férias. Então muitos órgãos públicos entram de férias. Então tudo já é muito lento. Então acaba ficando mais lento ainda. Por todo esse processo. Como eu falei, é 3 etapas. Graças a Deus eu consegui em menos de um mês essa etapa. Então vamos lá, recapitulando. Primeira etapa,
é a manifestação de interesse para a matrícula do aluno. Segunda etapa. É a entrega de documentação e escolher qual é a entrega de documentação. Terceira etapa. Escolher qual é o aluno, aonde o aluno que você quer, deseja onde o aluno estude, né? E assinar todos os documentos. Então pronto. Primeira etapa, manifestação. Segunda, entrega de documentos. E terceira, última, escolher onde o aluno vai estudar, né, e assinar algumas coisas. E assinatura de documentos. Então são 3 etapas. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bem esclarecedor. Mais um detalhe. Antes de terminar o vídeo, não menos importante. E sua opinião, Sofia? Tá gostando da escola? Tá gostando da escola? Fala aí pra câmera. O que você acha? Já fez muita amizade? Já. O que foi que você me falou? Que já fez e já desfez. Por que já desfez? Por que fez e já desfez? Por causa que não deixou eu brincar. Então tá bom. Então tá vendo aí, importante aí. Então vamos lá. Pessoal, foi um vídeo útil, foi um vídeo longo aí, mas bem produtivo. Então curte, compartilha, ajuda o canal, divulga esse vídeo aí e ajuda. Beleza? Até a próxima, galera. Valeu! Tchau!